Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim nada muda? Como se existisse uma força invisível que te puxa para trás toda vez que você tenta avançar. Talvez a resposta para isso não esteja no que você faz, mas no quanto você realmente deseja. Existe um tipo de desejo que muda o curso da realidade. Não é vontade, não é esperança, é algo mais profundo, mais visceral. Algo que queima em silêncio e transforma quem você é por dentro. Napoleon Hill chamou isso de desejo ardente. E a verdade é que você nunca vai conquistar nada grandioso enquanto não acender esse fogo dentro de você. No mundo silencioso da mente, onde os sonhos nascem e as frustrações se acumulam, existe uma guerra que poucos percebem. Uma guerra entre o que você quer de verdade e o que você aceita viver por medo. Todos nós fomos programados para desejar menos, para acreditar que ambição demais é pecado, que sonhar alto é perigoso, e com isso, a maioria caminha pela vida como zumbis, sem propósito, vivendo os desejos dos outros. Mas há uma minoria, silenciosa, determinada, quase invisível, que entendeu que a chave de tudo está em um desejo que consome, um desejo que não deixa você dormir, que grita quando você tenta ignorar, que te empurra quando o corpo quer parar. Napoleon Hill estudou essas pessoas e descobriu que elas têm algo em comum. Elas queimam por dentro. Enquanto os outros vivem na apatia, essas pessoas vivem em chamas. O desejo ardente não é apenas querer algo, é uma decisão emocional, um ponto sem retorno. Quando você realmente deseja algo com cada célula do seu corpo, o universo se curva. Obstáculos deixam de ser barreiras e viram testes. A dúvida vira combustível. O medo se transforma em mapa. Você para de se perguntar se vai dar certo e começa a se perguntar como vai fazer dar certo. Mas para isso, você precisa ser brutalmente honesto com você mesmo. O que você quer, não o que esperam de você, não o que parece possível, mas o que você verdadeiramente quer conquistar antes de morrer. Esse é o seu ponto de partida. A maioria nunca chega lá porque teme essa pergunta. Preferem se esconder atrás de metas fracas, sonhos reciclados, vontades mornas, mas não se engane. Um desejo morno é pior do que nenhum desejo. Ele dá a falsa sensação de movimento, mas te mantém parado. Napoleon Hill não escreveu para os fracos. Ele escreveu para aqueles que estavam cansados de viver na média. Ele dizia que tudo começa com o desejo, mas não qualquer desejo. O tipo certo de desejo é aquele que queima, que dói, que te tortura até ser realizado. É esse tipo de desejo que atrai as oportunidades certas, os contatos certos, as ideias certas. Porque a mente, quando focada de forma intensa, cria pontes invisíveis entre o sonho e a realidade. Mas isso tem um preço. O desejo ardente exige sacrifícios. Você vai perder amigos, noites de sono, zonas de conforto. Vai ser julgado, criticado, ignorado. Vai errar, cair, sangrar. Mas se o seu desejo for verdadeiro, você vai se levantar quantas vezes forem necessárias. E no final, quando todos os outros desistirem, você ainda vai estar lá, avançando. E sabe o mais irônico? O mundo inteiro vai te chamar de sortudo, mas só você vai saber o que foi necessário para chegar lá. Só você vai entender a solidão que é desejar algo tanto a ponto de queimar por dentro todos os dias. Enquanto o mundo lá fora vive na superfície, satisfeito com migalhas, este é o chamado para os que estão dispostos a sair da hipnose da mediocridade, para os que estão dispostos a arder, para os que cansaram de esperar que a sorte mude e decidiram ser o próprio milagre. No próximo bloco, vamos explorar o que exatamente ativa esse desejo ardente e como transformar isso em uma arma silenciosa de conquista. Mas antes de continuar, se você sente que esse conteúdo está tocando algo dentro de você, não se cale.
Deixe o like, comente com uma chama e compartilhe com quem precisa despertar. Você pode ajudar alguém a acender o fogo que faltava. O desejo ardente por si só não nasce do nada. Ele precisa ser cultivado, provocado até se tornar incontrolável. E o combustível mais poderoso para isso é a clareza absoluta do que você quer. Não basta querer ser rico, feliz ou livre. Essas palavras são vazias se não estiverem carregadas de detalhes. Napoleon Hill dizia que um objetivo vago gera resultados vagos. E isso é uma maldição que acompanha milhões de pessoas. Elas dizem que querem mudar de vida, mas não conseguem explicar como seria essa nova vida, quanto ela custaria, onde estariam, o que estariam fazendo. O desejo ardente é filho da clareza. E essa clareza vem da visualização constante, da repetição, da obsessão. Você precisa ver o que deseja em sua mente com tanta nitidez que sua realidade atual começa a parecer insuportável. É como viver num corpo emprestado, numa vida que não é sua. Quando esse incômodo cresce a ponto de doer, você começa a se mover. Não por obrigação, mas por sobrevivência. Mas há algo mais. O desejo ardente só vira força real quando você decide que não há plano B. Quando você queima todos os navios e diz, ou eu conquisto isso ou morro tentando. A maioria das pessoas fracassa não porque erra o caminho, mas porque mantém rotas de fuga. Elas se dizem comprometidas, mas têm alternativas escondidas no bolso. Isso mata o desejo. O universo responde à firmeza. Ele testa você até o último segundo e só se rende quando percebe que você não vai recuar. Quando suas ações, seus pensamentos e sua energia inteira apontam para um único destino, algo muda. As portas começam a se abrir, não porque é fácil, mas porque você está finalmente alinhado. E esse alinhamento é silencioso. Ele não precisa ser anunciado nas redes sociais, não precisa de aplausos. Você começa a trabalhar em silêncio, a estudar em silêncio, a crescer em silêncio. E um dia o mundo se dá conta do que você construiu. Mas até lá, você já se tornou alguém completamente diferente. Nesse ponto, o desejo ardente se funde com sua identidade. Ele deixa de ser uma meta externa e vira parte de quem você é. E aí, nada te detém. Porque o mundo pode tirar tudo de você, menos o que você se tornou. E quando você se torna alguém movido por propósito, ninguém consegue te parar. A maior parte das pessoas vive num ciclo de distração. Elas nunca sentem esse fogo interno porque estão ocupadas demais com notificações, comparações e distrações vazias. Vivem anestesiadas. E o que mais amedronta esse sistema é alguém que desperta, alguém que percebe que a vida tem um propósito maior e que está disposto a pagar o preço para cumpri-lo. Agora pare por um momento e reflita. Qual foi a última vez que você realmente quis algo com toda a sua alma? Algo que tirasse o seu sono, que fizesse o tempo parar, que te consumisse. Se faz muito tempo, talvez você tenha deixado seu desejo adormecer. Mas a boa notícia é que ele ainda está aí, dentro de você. Silencioso, esperando ser acordado. Para acordá-lo, você precisa se reconectar com a dor de não viver a vida que nasceu para viver. Precisa lembrar de todos os dias em que se sentiu frustrado, estagnado, pequeno. Precisa transformar isso em fúria criativa, em vontade de romper com tudo que te limita. É nesse ponto que você começa a operar de forma diferente. As desculpas somem. As distrações perdem a graça. Você passa a acordar com propósito, a agir com urgência, a falar menos e fazer mais. E isso assusta, porque quando você muda, você força o mundo à sua volta a mudar também. E nem todo mundo vai gostar disso. Muitos vão tentar te puxar de volta, vão rir dos seus objetivos, vão dizer que você mudou. E a verdade, eles estarão certos, você mudou.
Você não é mais um espectador. Agora você é o protagonista. Você não assiste mais a vida passar. Você a constrói. E é por isso que, neste momento, você precisa tomar uma decisão simples, mas poderosa. Você vai continuar morno ou vai começar a queimar? Porque no próximo bloco vamos mergulhar na prática. Vamos entender como transformar esse desejo em um plano concreto, como programar sua mente para agir mesmo diante do medo, e como Napoleon Hill revelou que os grandes realizadores operam num nível de consciência completamente diferente. Mas antes, se esse conteúdo está te sacudindo por dentro, é porque você precisava ouvir isso. Então clique no botão de inscrever-se, ative o sino e escreva nos comentários: eu estou pronto para queimar. Seu despertar começa agora. Você quer saber por que alguns conseguem o que querem, enquanto outros apenas sonham acordados? A resposta está na ponte invisível entre o desejo ardente e a realização. A ação com propósito. Desejar com força é o primeiro passo. Mas só quando esse desejo se transforma em um plano, e esse plano vira rotina diária, é que o universo começa a ceder. Napoleon Hill alertava: um desejo sem plano é como uma faísca no vento. Pode até brilhar por um instante, mas logo se apaga. O que mantém a chama viva é o planejamento obsessivo, detalhado, ajustado diariamente com a mesma disciplina de um guerreiro preparando sua espada antes da batalha. Você já parou para planejar sua liberdade? Já colocou no papel quanto ela custa, o que precisa aprender, quem precisa conhecer, o que precisa cortar da sua vida? Porque sem isso, você está apenas esperando um milagre, e milagres não acontecem para os distraídos. Eles acontecem para os obcecados. A mente precisa de direção. Quando você acorda com um plano definido, suas ações ganham foco, suas decisões ganham critério. Você deixa de ser jogado para lá e para cá pelas vontades do momento e começa a operar no modo construtor. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala. Agir com propósito não é agir com pressa. É agir com intenção. E isso exige calma estratégica. É parar de correr atrás de tudo e começar a perseguir o que realmente importa. É dizer não para o que é bom, para dizer sim para o que é extraordinário. Só que o mundo moderno te empurra para a urgência, para a comparação, para o barulho. Por isso, poucas pessoas conseguem manter o desejo aceso por tempo suficiente até ele se tornar realidade. Elas desistem no meio do caminho porque não sabiam que o sucesso exige ritual, sim, ritual, horários, compromissos diários, um padrão de comportamento que transforma seu desejo em um estilo de vida. Você não alcança a liberdade só nos dias bons. Você conquista ela nas madrugadas em que ninguém está vendo, nos sacrifícios silenciosos, nas escolhas solitárias. E esse é o momento de você perguntar: quais são os seus rituais? Que hábitos você cultiva todos os dias que te aproximam do seu desejo ardente? Ou melhor, quais hábitos estão te sabotando agora, disfarçados de conforto? Napoleon Hill foi direto. O fracasso se aproxima silenciosamente, vestido de procrastinação, preguiça e justificativas. E quando você olha para trás, percebe que não foi falta de oportunidade, foi excesso de distração. Mas você não está aqui por acaso. Você está aqui porque algo dentro de você já cansou de esperar. Já percebeu que o tempo não volta, que a vida está passando e que o desejo ardente que te move precisa de um plano real. Então vamos traçar esse plano. Imagine agora com clareza qual é a sua meta principal. Não 3, não 5, uma, a mais importante. E aquela que, se conquistada, mudaria o curso da sua existência. Agora responda com brutal honestidade. O que você está fazendo todos os dias para chegar mais perto dela? Não o que você queria fazer, mas o que está fazendo, o que está abrindo mão,
o que está enfrentando. Se sua resposta é vaga, seu desejo ainda não está queimando o suficiente. E talvez você esteja se auto-enganando, achando que pensar positivo vai resolver. Mas aqui está uma verdade desconfortável. Pensamento positivo sem ação só cria frustração. Você precisa agir mesmo quando não tem vontade. Precisa manter o plano mesmo quando está cansado, porque é nessa constância que o desejo se transforma em poder. E esse poder começa a atrair pessoas, oportunidades, coincidências, mas só depois que você prova que está preparado. E como saber se está preparado? Quando a dúvida aparece e você segue firme. Quando a solidão bate e você não desiste. Quando o mundo diz que você está errado, mas sua convicção é maior que qualquer opinião. É nesse ponto que você começa a operar num nível diferente. Você percebe que a maioria das pessoas não falha porque não tem talento. Elas falham porque não sustentam o plano. Elas querem rápido, fácil, confortável. Mas a liberdade tem um preço, e só os comprometidos estão dispostos a pagar. Você está disposto? A seguir, vamos mergulhar no combustível final do desejo ardente, a fé inabalável. A capacidade de acreditar mesmo quando tudo parece estar contra você. Vamos explorar como essa fé, combinada com a ação persistente, cria um poder que transcende lógica. Um poder que já está aí dentro de você. Você já sentiu que mesmo fazendo tudo certo, as coisas ainda dão errado? Já teve a sensação de que o universo está testando a sua paciência, o seu limite, a sua fé? Então entenda, isso não é castigo, é preparação. É o fogo que molda o aço, e só os que permanecem firmes nesse fogo é que emergem com a verdadeira força. A maioria desiste quando tudo começa a escurecer, quando os resultados demoram, quando a dor se intensifica, quando o mundo externo parece zombar do seu esforço interno. Mas é aí que mora o segredo dos que vencem. É aí que nasce a fé inabalável. Fé não é rezar para que tudo dê certo. Fé é decidir continuar mesmo quando tudo parece estar dando errado. Essa é a diferença entre desejar e manifestar. Manifestação real acontece quando a sua crença é tão profunda, tão enraizada, que nenhuma circunstância temporária tem o poder de te parar. Você pode cair, sangrar, tropeçar, mas continua, porque algo dentro de você sabe que sabe que já conquistou, mesmo que o mundo ainda não veja. Napoleon Hill falava disso, de um tipo de fé que não depende da lógica nem da aprovação de ninguém. Uma fé que vem da convicção absoluta de que o seu desejo é legítimo e que o universo inteiro vai se reestruturar para entregá-lo a você, no tempo certo. Mas essa fé só nasce quando você elimina os ruídos, quando para de escutar os fracos, os céticos, os que vivem se escondendo atrás de desculpas, quando decide ouvir apenas a voz que vem de dentro, a voz que diz, não, pare. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Essa fé não se cultiva apenas com pensamento positivo, ela se constrói com provas internas. A cada dia que você cumpre o seu plano, a cada manhã que você acorda e faz o que precisa ser feito, mesmo sem ver resultados, a sua fé cresce. Ela se alimenta da sua persistência. Você pode não ver ainda, mas seu futuro já está sendo construído. Tijolo por tijolo, escolha por escolha. E se você continuar, vai chegar o dia em que vai olhar para trás e perceber: foi ali que tudo mudou. Foi naquele momento escuro, solitário, silencioso, que eu me tornei inquebrável. Mas até lá, você precisa proteger sua energia, como um guerreiro protege seu templo. Precisa blindar a mente, evitar os sabotadores disfarçados de conselhos, os que dizem, vai com calma, isso é arriscado demais, você está sonhando alto demais, porque eles não estão te aconselhando.
Eles estão projetando os próprios medos. Estão tentando puxar você de volta para o buraco da mediocridade, onde se sentem seguros. Mas você não nasceu para a média. Você nasceu para liderar, para quebrar ciclos, para mostrar que é possível. Só que para isso, precisa aprender a andar sozinho por um tempo. Precisa aceitar que nem todos vão entender, que alguns vão rir, outros vão se afastar, e muitos vão te chamar de louco. Deixe que chamem, porque a história sempre começa assim. Os que hoje são admirados, ontem foram ridicularizados. Os que hoje são louvados, ontem foram ignorados. Essa é a trilha de quem tem um desejo ardente. Ela não é iluminada, ela não tem mapas, mas ela tem um destino, a conquista. E para trilhar esse caminho até o fim, você vai precisar de um ingrediente que muitos desprezam: persistência irracional. A capacidade de tentar de novo, de se reerguer, de falhar com dignidade, de recomeçar com inteligência. Napoleon Hill dizia: a maioria das pessoas está mais próxima do sucesso do que imagina, mas desiste a um passo da vitória. Você entende a gravidade disso? Um passo, um dia a mais, um esforço extra, e tudo teria sido diferente. Será que é aí que você está agora? Será que a vida está esperando apenas mais um gesto seu de comprometimento para finalmente abrir a porta? Na sequência, vamos juntar tudo: o desejo ardente, a clareza, o plano, a ação persistente e a fé inabalável. Vamos revelar como transformar esse conjunto em um campo magnético real, que atrai o impossível, e como manter esse campo ativo mesmo diante das maiores adversidades. Se você chegou até aqui, não pare agora. O verdadeiro segredo está no final, e o final está mais perto do que você imagina. Agora que você chegou até aqui, olhe para dentro por um instante. Silencie o barulho externo. Esqueça as opiniões, os medos, as comparações. Existe uma força em você, um ponto silencioso de poder, e ele sempre esteve aí, mas só agora. Você está pronto para acessá-lo, porque o verdadeiro segredo do desejo ardente não é apenas sonhar com algo com intensidade. É viver como se aquilo já fosse real. É agir com a certeza de quem não tem mais volta, de quem queimou as pontes atrás de si, de quem não aceita menos do que nasceu para ter. Quando esse desejo te consome, algo muda. Você para de pedir permissão, para de esperar validação. Você começa a moldar a realidade ao seu redor. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, mas nada disso é sorte. É vibração, é alinhamento. É a consequência natural de uma mente que decidiu, com todas as fibras do corpo, com cada batida do coração, com cada pensamento: eu vou conseguir. E você precisa se manter nesse estado, porque a mente humana é traiçoeira. Ela gosta de conforto, de rotina, de segurança, mas o seu desejo ardente vai contra isso. Ele exige movimento, ele exige risco, ele exige que você se transforme antes de conquistar. É por isso que tantos falham, porque querem a recompensa sem a metamorfose. Querem o ouro, mas recusam a jornada. Querem o topo, mas não querem escalar a montanha. Só que a verdade é simples. O caminho da realização pessoal é interno. Sempre foi. A riqueza que você busca lá fora começa com um código que você ativa dentro de você. E esse código é uma mistura rara de desejo, ação e fé. Essa é a alquimia que Napoleon Hill descreveu. A ciência invisível que transforma pensamentos em coisas, mas só para os que realmente acreditam. Para os que sabem o que querem, aceitam pagar o preço e recusam-se a desistir. Então, como manter esse campo de poder vibrando mesmo nos dias ruins? Mesmo nas semanas em que tudo parece dar errado? Você precisa de um ritual, uma prática pessoal, algo que te reconecte todos os dias com seu propósito.
Pode ser escrever suas metas toda manhã, visualizar seus objetivos antes de dormir, repetir afirmações com convicção, ou simplesmente olhar no espelho e lembrar quem você está se tornando. Mas precisa ser diário, precisa ser sagrado, porque a mente precisa ser alimentada todos os dias com o que você quer que ela construa. Do contrário, ela se alimenta do caos que vem de fora. Lembre-se, o desejo ardente não é uma emoção passageira, é uma decisão, uma identidade. Uma chama que você alimenta constantemente com ação, disciplina e foco. E quando essa chama estiver forte o suficiente, você vai perceber algo curioso. A realidade começa a se dobrar ao seu redor. As coincidências se multiplicam. Os obstáculos desaparecem. As pessoas certas cruzam seu caminho. Você não precisa mais correr atrás. Você atrai porque você se tornou o que desejava. E esse é o segredo supremo. Primeiro você se transforma, depois você conquista. E agora me diga, você está pronto para essa transformação? Porque a maioria vai parar aqui. Vai ouvir tudo isso, se inspirar por alguns minutos e voltar para a mesma vida. Mas alguns, os poucos, vão aplicar. Vão escrever seus objetivos, vão traçar planos, vão agir com fé e vão mudar tudo. Quem você decide ser hoje? Aquele que escuta ou aquele que executa? Aquele que duvida ou aquele que acredita? Aquele que espera ou aquele que constrói? A escolha é sua. Mas lembre-se, o tempo não espera ninguém. E cada dia que passa é um dia a menos para realizar aquilo que você foi destinado a viver. Se esse vídeo te despertou algo, compartilhe. Não por vaidade, mas porque talvez alguém do outro lado precise ouvir isso hoje. Talvez você seja o canal da mudança na vida de alguém. Talvez sua coragem acenda a chama em outro coração adormecido. E se você quer mergulhar ainda mais fundo nesse universo, onde as leis mentais moldam o mundo físico, onde a mente se torna a arma mais poderosa, então, inscreva-se agora. Por quê? O próximo vídeo vai te mostrar como silenciar a dúvida e dominar a autoconfiança, o combustível definitivo para quem quer vencer em silêncio. Essa jornada apenas começou.